Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bíblico, assim, que dá o que falar, né? Romanos capítulo 9. É verdade. Um texto denso. Para nossa análise, a gente está usando as notas da Bíblia NAA, alguns comentários teológicos e também as notas do John Wesley sobre essa passagem. O nosso foco é entender as ideias principais, sabe? Soberania de Deus, eleição, Israel, salvação, esses temas todos que aparecem ali. Com certeza. E, olha, não é à toa que Romanos 9 a 11 são vistos como, talvez a parte mais desafiadora da Bíblia toda. Tem autores como Charles Erdman, Tom Wright que falam isso. É mesmo. Sim, e tem visões diferentes, né? Para alguns, como Calvino, talvez é o ápice da carta, falando da soberania de Deus na salvação. Outros, tipo Stendhal, veem mais como uma defesa da fidelidade de Deus a Israel, apesar de tudo. Interessante essa variação. Pois é. Mas hoje, o nosso foco é desvendar os argumentos de Paulo ali em Romanos, com base no que as nossas fontes dizem. Perfeito, então ok, vamos começar. A primeira coisa que chama a atenção é a mudança de tom, né? O final do capítulo 8 é pura celebração, confiança. Aí chega o 9 e Paulo fala: grande tristeza e incessante dor no coração. Impactante. Muito! E ele faz questão de dizer que não é da boca para fora, sabe? Ele invoca Cristo, a consciência, o Espírito Santo. As fontes reforçam, é uma dor real, constante. E essa dor leva ele a dizer algo chocante no verso 3. Ah, sim. Aquilo de desejar ser anátema, separado de Cristo pelos irmãos. É fortíssimo. Anátema. Explica um pouco melhor essa palavra. O que significa aqui? Anátema aqui tem o sentido de algo amaldiçoado, separado para destruição, para perdição mesmo. Paulo está dizendo hipoteticamente, claro, que ele estaria disposto a se sacrificar ao extremo, sabe? A ser cortado de Cristo, que é a fonte de tudo, se isso pudesse salvar os judeus, seus compatriotas. Nossa. É um eco daquela disposição de Moisés lá em Êxodo, de ser riscado do livro de Deus, ou do lamento de Davi por Absalão. Stott, por exemplo, citado nas fontes, diz que é quase inacreditável essa declaração porque o próprio Paulo ensinou que nada pode nos separar do amor de Deus. Mostra a intensidade do sentimento dele. E qual a raiz dessa dor toda? As fontes apontam para a incredulidade de Israel, né? Exato. A maioria do povo judeu não creu em Jesus como Messias, apesar de todos os privilégios que eles receberam de Deus. E ele lista esses privilégios, né? Nos versos 4 e 5. Sim. E é uma lista impressionante. Ele não está se gabando, claro, mas mostrando a tragédia da rejeição. As fontes organizam assim. São israelitas, o povo da aliança, receberam a adoção como filhos, viram a glória de Deus, a Shequina, né? Receberam as alianças, abraâmica, mosaica, davídica, a lei, o culto verdadeiro, as promessas, especialmente as messiânicas, e descendem dos patriarcas. Uma herança espiritual enorme. Uma base muito sólida. Muito sólida. E aí vem o ápice, o privilégio maior, no verso 5. É da linhagem deles que veio Cristo, segundo a carne. E tem aquela doxologia no final do verso 5, que é bem discutida. Ah, sim. O qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Muitos comentaristas, as fontes como Wilson, apontam isso. Veem aqui não só um louvor a Deus Pai, mas uma afirmação clara da divindade do próprio Cristo. Aquele que é Deus acima de tudo, mas que humanamente veio deles e foi rejeitado por muitos. Isso. Isso já engata na próxima questão que parece que Paulo está antecipando, né? Se o povo escolhido tão privilegiado rejeitou o Messias, então a promessa de Deus falhou. Exatamente. E a resposta de Paulo no verso 6 é um não categórico. E aí vem a frase-chave. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. É aqui que fica realmente interessante. É aqui. Paulo faz uma distinção crucial, que vai guiar o resto do capítulo. Uma coisa é ser descendente físico de Abraão, Jacó, os filhos da carne. Outra coisa é ser parte do verdadeiro Israel espiritual, pela fé. Os filhos da promessa. Ele já tinha falado algo parecido antes, né? Já. Lá em Romanos 2, ele disse que judeu de verdade é o que é por dentro, no coração.
As fontes até citam aquela ideia, acho que de Flavel, não adianta ter o sangue de Abraão nas veias se não tiver a fé de Abraão no coração, sabe? Linhagem física não garante salvação. E para provar o ponto, ele usa exemplos da própria história de Israel. Primeiro, Isaque e Ismael. Correto, Abraão teve outros filhos, mas Deus escolheu Isaque para levar adiante a promessa principal. E Isaque nasceu como? Segundo a promessa, um milagre. Não foi só pela natureza, como Ismael. A escolha soberana de Deus determinou quem era o filho da promessa ali. E o segundo exemplo vai ainda mais fundo, Jacó e Esaú. Sim, esse é central para o argumento. Rebeca estava grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. E Paulo ressalta, e as fontes batem nessa tecla, que Deus fez a sua escolha entre eles antes de nascerem. Antes de nascerem. Isso. E antes que pudessem ter feito qualquer coisa, boa ou má. Por quê? O verso 11 diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse firme, ou seja, a eleição depende só da vontade de Deus, daquele que chama. E não tem nada a ver com obras, mérito, nada disso. É incondicional. Mas aí vem aquela citação de Malaquias no verso 13: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso soa muito pessoal, né? Soa muito. Forte. Soa. E as fontes dão umas interpretações importantes aqui. Muitos comentaristas, e Wesley está nessa linha, entendem que esse amar e aborrecer não são tanto sobre os sentimentos de Deus pelos indivíduos Jacó e Esaú, tipo para salvação ou condenação eterna deles. É mais uma linguagem forte, de contraste, para falar da escolha soberana de Deus quanto ao propósito da aliança. Ah, entendi. A escolha da linhagem. Exato. Deus escolheu a linhagem de Jacó, que virou Israel, para ser o povo por onde viria o Messias, as bênçãos especiais, e a linhagem de Esaú, Edom, foi preterida nesse papel específico. É uma escolha de propósito na história da salvação. Agora, outros comentaristas, como Murray, acham que não dá para separar totalmente o nacional do pessoal, que há sim uma dimensão de eleição individual para a salvação implícita aqui. A escolha soberana de Deus é que manda, não o que a gente faz ou deixa de fazer. E claro, essa ideia de Deus escolhendo soberanamente levanta a pergunta óbvia que Paulo mesmo faz no verso 14. Que diremos então? Há injustiça da parte de Deus? E a resposta dele é um de modo nenhum, bem forte. Para defender Deus, ele não apela para a nossa ideia de justiça, tipo dar a cada um o que merece. Ele apela para a misericórdia soberana de Deus. Misericórdia. É. Ele cita o que Deus disse a Moisés lá no Êxodo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A conclusão está no verso 16. Salvação não depende do nosso querer, do nosso esforço, do nosso correr, mas só da misericórdia de Deus. Faz sentido. Não é Deus não salvar todo mundo. O surpreendente é ele salvar alguém, porque ninguém merece, entende? Então, se ele decide mostrar misericórdia para alguns, ele não está sendo injusto com os outros que recebem o que merecem. Entendi. E para mostrar o outro lado da moeda, dessa soberania, ele usa o exemplo do faraó. Isso. No verso 17, ele cita Êxodo 9, quando Deus fala para o faraó que o manteve ali no poder, o levantou, justamente para quê? Para mostrar o seu poder nos juízos contra o Egito e para que o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Então a conclusão do verso 18... é direta. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Deus é soberano nas duas coisas, na misericórdia e no juízo, simbolizado aqui pelo endurecimento. Mas essa ideia de Deus endurecer alguém é difícil, né? Como as fontes explicam isso? É difícil, sim. Mas, no geral, as fontes não veem isso como Deus criando o pecado ou a teimosia no coração da pessoa. É mais um ato judicial. A pessoa já está no caminho da rebeldia, da teimosia, e as fontes lembram que o próprio Êxodo fala várias vezes que o faraó endureceu o próprio coração primeiro. Ah, tem isso também. Tem. Diante dessa dureza persistente, Deus em juízo pode como que entregar à pessoa a dureza que ela escolheu. Ele retira a graça que a freava ou confirma a escolha rebelde dela. É parecido com o que Paulo falou lá em Romanos 1, sobre Deus entregar os pecadores às suas paixões. Entendi.
Não é que Deus força a pessoa a pecar. Não, alguns teólogos usam o termo reprovação aqui, como o outro lado da eleição. Deus ativamente escolhe uns para receber misericórdia e decide passar por outros, deixando eles no caminho do pecado que eles mesmos escolheram, o que leva ao juízo. A causa da salvação é a graça. A causa da condenação final é o pecado e a incredulidade da pessoa. Ok, acho que ficou mais claro. Mas tudo isso leva àquela objeção que Paulo antecipa no verso 19, né? Se Deus é soberano assim em tudo, por que ele ainda culpa a gente? Quem consegue resistir à vontade dele? Se está tudo determinado, qual a nossa responsabilidade? Essa é a tensão clássica, né? Soberania divina versus responsabilidade humana. A primeira resposta de Paulo é quase uma bronca. Mas quem é você, ó homem, para ficar discutindo com Deus? Ele está dizendo que a criatura não tem o direito de questionar o Criador dessa forma. E aí ele usa a imagem do oleiro e do barro. Exato. Uma imagem conhecida lá de Isaías, Jeremias. O oleiro não tem poder sobre o barro. Para fazer do mesmo monte de barro um vaso para uso nobre e outro para uso comum, o ponto central é o direito soberano do Criador sobre a sua criação. O barro não pergunta para o oleiro por que você me fez assim. Mas isso não resolve a questão da responsabilidade, né? Não diretamente. Wesley, nas notas dele, tenta fazer uma distinção interessante. Ele diz que Deus age como proprietário soberano quando distribui seus favores gerais, saúde, dons, etc., de formas que a gente não entende. Mas quando ele age como juiz justo, ele segue regras que ele mesmo revelou, como a importância da fé ou da incredulidade para salvação ou condenação. E como essa analogia do oleiro se aplica aos vasos de ira e vasos de misericórdia, que ele menciona logo depois? Então, Paulo continua o argumento. E se Deus, querendo mostrar sua ira e poder, mesmo assim suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. V22. Esses seriam os que continuam na rebeldia e estão destinados ao juízo. A paciência de Deus dá chance para o arrependimento, mas se a pessoa rejeita, essa paciência acaba servindo para mostrar que a condenação dela é justa. E quem preparou esses vasos para destruição, Deus ou eles mesmos? Aí tem um debate nas fontes. Alguns, como Wiersbe e Wesley, entendem que eles se prepararam por si mesmos, pela sua própria teimosia e impenitência. Outros, como Murray, veem uma ação judicial de Deus aí como parte da sua soberania, ainda que a culpa primária seja do pecado humano. Entendi. E os vasos de misericórdia? O texto diz claramente no verso 23, são aqueles que Deus ele mesmo preparou de antemão para a glória. O propósito, mostrar neles as riquezas da sua glória. Veja a diferença na linguagem. Deus prepara ativamente para a glória. A preparação para a destruição é vista por muitos como consequência da ação humana e da rejeição da graça. E Paulo faz questão de dizer que esses vasos de misericórdia não são só judeus, né? Exatamente. No verso 24 ele diz, os quais somos nós os crentes em Roma, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A própria igreja de Roma, com judeus e gentios juntos, era a prova viva disso. E ele usa o Antigo Testamento para provar isso. Usa. Ele cita o profeta Oséias, que falou que Deus chamaria de meu povo quem não era seu povo, e de amada quem não era amada. Uma referência clara à inclusão dos gentios na misericórdia de Deus. E, ao mesmo tempo, ele cita Isaías para mostrar que, mesmo dentro de Israel, a salvação nunca foi algo automático por descendência. Só um remanescente seria salvo. Ou seja, a eleição sempre foi pela graça, mediante a fé, nunca por etnia. Isso nos leva para o finalzinho do capítulo, versos 30 a 33, com aquela conclusão que parece meio paradoxal. Parece mesmo. Verso 30. Os gentios que nem estavam buscando a justiça de Deus do jeito certo, acabaram encontrando. Que justiça? A que vem pela fé. Verso 31. Já Israel, que buscava com zelo uma lei que levasse à justiça, não conseguiu chegar lá. É um contraste forte. Então, o que tudo isso significa? Qual a explicação? Eles tentaram se justificar cumprindo a lei, sabe? Com esforço próprio, mérito.
em vez de aceitar a justiça como um presente de Deus, de graça, pela fé em Cristo. E por causa disso, Paulo diz, eles tropeçaram na pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço é o próprio Cristo. Sim, o verso 33 deixa isso claro, juntando citações de Isaías. Cristo se tornou essa pedra de tropeço, um escândalo, uma pedra que faz tropeçar, um escândalo, um obstáculo para muitos em Israel. Mas por quê? Por que Cristo seria um tropeço? Como Paulo explica em outros lugares, tipo em Coríntios, a ideia de um Messias crucificado. Isso era ofensivo para o orgulho judaico. E a doutrina da justificação só pela fé e não por guardar a lei também era um escândalo, porque isso desmontava todo o sistema de justiça própria, baseado na lei e nas obras, que era central para a identidade deles. Aceitar Cristo significava abrir mão de confiar em si mesmo nos próprios méritos. Entendi. As fontes até alertam sobre isso, né? Como uma teologia errada pode levar ao tropeço. Exato. O entendimento distorcido de como alguém é aceito por Deus leva à ruína. Mas essa mesma pedra que é tropeço para uns é a base para outros, certo? Precisamente. O verso 33 termina com a promessa, e aquele que nele crê não será envergonhado. As fontes como Stott e Wesley resumem bem essa ideia. Diante de Cristo, só tem duas opções. Ou ele é a pedra principal, o fundamento seguro, e a gente constrói a vida sobre ele, pela fé, e aí a gente encontra segurança, salvação, não será envergonhado. Ou Se a gente tenta construir nossa própria justiça, baseada em obras, e rejeita a oferta de Deus em Cristo, aí ele se torna a pedra em que a gente tropeça para nossa própria ruína. Não tem meio termo com Cristo. uau, que final forte para o capítulo. Fazendo um resumo rápido do nosso mergulho aqui em Romanos 9. A gente começou vendo a dor profunda de Paulo por Israel. Depois, vimos Paulo defender a soberania de Deus na eleição, que não é por etnia ou obras, mas pela promessa e pela fé. Exploramos como a justiça de Deus aparece tanto na misericórdia com os vasos de misericórdia, quanto no juízo sobre os vasos de ira, que ele suporta com paciência. Vimos a surpresa da inclusão dos gentios e o motivo trágico do tropeço de Israel, buscar a justiça pelas obras e rejeitar Cristo, a pedra que era para ser angular, mas virou de tropeço para eles. Exatamente. Foi uma jornada em tanto só nesse capítulo. Muita coisa para pensar. Muita. E talvez, para continuar essa reflexão, fique uma pergunta no ar, sabe? Pensando em tudo isso que a gente viu em Romanos 9. Se a misericórdia de Deus age assim, soberanamente, pela fé, ultrapassando barreiras de etnia, de esforço humano, e se, como Paulo vai indicar mais para frente, talvez nem a rejeição seja a palavra final, como isso desafia as ideias que a gente às vezes tem, né? Sobre quem merece ou quem pertence ao povo de Deus baseado só na origem da pessoa ou no que ela faz? Boa pergunta. Ou, talvez por outro ângulo, essa imagem de Cristo como pedra fundamental, que salva, mas ao mesmo tempo, pedra de tropeço, que condena. Será que isso não força cada um a olhar bem para dentro e ver em qual fundamento a gente está realmente construindo nossa relação com Deus? É na fé nele, de verdade? Ou a gente está tentando, talvez sem perceber, construir com nossos próprios tijolinhos? É algo para se pensar, né?